Jó capítulo 32. Eliú, irado contra Jó e seus 3 amigos. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Eliú vinga o seu direito de responder a Jó. Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita: Eu sou de menos idade e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Não vos desculpeis, pois, dizendo: achamos sabedoria nele, Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes as palavras. Acaso devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião, porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como ovinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Jó, capítulo 33. Eliú repreende a Jó. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, contesta-me. Dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do barro. Por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão. Puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem, porque contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos. De modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida apetecível.
A sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça à cova, achei resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que lhe será propício. Ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me. Cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Jó, capítulo 34. Eliú justifica a Deus. Disse mais Eliú: ouvi, ó sábios, as minhas razões. Vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar a comida. O que é direito escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom, porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e anda em companhia dos que praticam a iniquidade, e caminha com homens perversos? Pois disse: de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto. Inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Dir-se-ia a um rei: ó, viu? Ou aos príncipes: ó, perversos? Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem. À meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz, profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quebranta os fortes sem os inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras. De noite os transtorna e ficam moídos. Ele os fere como a perversos, à vista de todos, porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos, e assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar, seja um povo, seja um homem?
para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te, escolhe tu e não eu? Declara o que sabes, fala. Os homens sensatos dir-me-ão, dir-me-á o sábio que me ouve. Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até ao fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade. Pois ao seu pecado acrescenta rebelião entre nós, com desprezo, bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus.